A partir de agora, no nosso Clínica da Alma, você que está acompanhando a programação ao vivo, pode ligar 3209-3301. Você tecla a opção 1 para ouvir o atendimento até o fim e a sua participação ser de fato registrada. Você também pode falar no nosso telefone ao vivo, 3253-3320, ou ainda pelo nosso Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Hoje conosco, pastor Rogério Goulart, pastor Rogerinho também. Pastor Guerra está de folga, é? O pastor Guerra hoje está de folgado. Que bênção, que maravilha. Hoje nós vamos falar sobre os ajudadores, ou vamos subdividir os ajudadores em 3 subtemas. Exatamente. Quem precisa de ajuda, Isso. aquele que não sabe o que fazer, ou melhor dizer, não sabe fazer, e o terceiro subtema? E aquele que não sabe fazer tão bem feito. Sabe fazer, mas não faz bem feito. Ah, entendi. São essas 3 abordagens que a gente quer dar hoje em cima do texto de Êxodo 4:10. Esse é o texto que o senhor vai ler agora? Isso. Por favor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Então, esse texto, ele traz uma relação, uma conversa de Moisés com o Senhor, depois que Moisés recebe uma incumbência de Deus para voltar para o Egito e libertar o seu povo. Então, nesse contexto, nós temos o Senhor falando com Moisés qual era a visão dele, que ele viu o sofrimento do povo, que agora era o tempo que o Senhor tinha estabelecido para livrar o povo e para cumprir a promessa que Deus tinha feito para Abraão, para Isaac e para Jacó, de fazer daquele povo, que até então era escravo no Egito por mais de 400 anos, uma poderosa nação. E aí, diante desse desafio, Moisés então começa a questionar com Deus de acordo com aquilo que ele via de si mesmo. E essa é uma das coisas que a gente quer ressaltar hoje. Muitas vezes, como que essa pessoa que precisa de ajuda, ela se vê? Quem é essa pessoa que precisa de ajuda? Nós temos uma relação muitas vezes complicada quando nós estamos relacionando aquele que precisa de ajuda e aquele que se dispõe a ajudar. E é baseado nessa relação que a gente quer conversar hoje e amanhã. Então nós vamos falar quem precisa de ajuda, né? Isso. É aquele que não sabe como fazer, né? Exatamente. Aquele que sabe, mas não pode fazer, ou aquele que faz, mas não faz tão bem, porque tem alguém que faz melhor. Alguém que faz melhor. Exatamente. Então essa é uma questão importante da gente salientar, porque nessa questão de ajudar e ser ajudado, tem a primeira pergunta que nós colocamos, ela é muito importante, porque dentro desse texto, ou seja, o Senhor está falando com Moisés, dizendo: Moisés, olha, você que é o libertador, você que vai até Faraó. Não é? E aí ele começou a dar essas desculpas. Então, dentro dessa perspectiva, ou seja, Moisés sabia fazer? Claro que sabia fazer. Não é? Mas ele começou o quê? Ele começou a justificar. Não, aliás, inclusive, ele tinha estudado na escola do Egito. Exatamente. Ele sabia como argumentar. Né? Ele usa, de fato, uma desculpa para Deus. É, uma desculpa a Deus. A minha língua é pesada demais, eu não consigo fazer isso, não. Aí depois ele ficou todo esse tempo a pós-graduação, o mestrado, o doutorado no deserto, né? Ou seja, ali pastoreando aquelas ovelhas para poder, então, ele tinha todo o conhecimento para poder conduzir um povo, não é? Então, muitas vezes, hoje, nós temos os dois lados, as duas pessoas. Nós temos aquelas pessoas que sabem como fazer, ou seja, para ajudar as pessoas, mas justifica dizendo que eu não dou conta, eu não consigo, eu preciso de uma segunda pessoa para andar comigo durante muito tempo, para me ensinar, eu quero aprender com ela. Né? E tem aquelas pessoas que precisam de ajuda, mas não reconhecem que precisam de ajuda. Né? Ou seja, estão necessitadas, precisam de um acompanhamento, mas elas, não, está tudo jóia, está tudo bem. Então nós temos os dois aspectos e muitas vezes dentro da nossa igreja como um todo, e as igrejas como um todo, nós temos um universo muito grande de pessoas que têm qualificações, que estudaram, que têm conhecimento, que têm tempo para poder ajudar, mas não se dispõem.
Ou seja, elas não se colocam em disponibilidade para serem usadas, né? Serem ajudadas e ajudar as outras pessoas. Né? Então essa é uma das questões que a gente trouxe esse tema dos ajudadores, pegando esse contexto de Moisés. Bom, pensando nesse caso, as pessoas que sabem como fazer, mas elas omitem ou por algum outro motivo não fazem, né? A gente pode pensar aí que a prioridade delas é outra, senão a vontade de Deus, o reino de Deus, nesse caso, porque nós temos o caso das pessoas que não sabem como fazer e que precisam de ajuda, mas também não reconhecem que precisam de ajuda. Exatamente. Mas no caso de quem sabe fazer, mas não faz porque resolveu fazer outras coisas, ou sei lá, inventa uma desculpa qualquer como Moisés. Será que a priorização delas, ou a prioridade delas, ainda não é as coisas de Deus? Talvez esse seja um motivo? Esse pode ser um dos motivos. A pessoa, ela sabe fazer, vê que existe uma necessidade, mas ela não quer abrir mão daquilo que ela está fazendo. Então a gente costuma usar muito a expressão, não quer sair da sua zona de conforto. Mas a gente precisa entender também, principalmente nesse contexto de necessitar de ajuda, é quando a pessoa ela sabe fazer, já fez aquilo antes, mas nesse momento ela está numa posição onde ela fazer aquilo seria perder tempo, porque ela tem outras coisas que demandam mais da pessoa dela e aquilo ela precisa entender que outras pessoas poderiam fazer. Então, por exemplo, a gente vê isso muito na questão de liderança. Muitas vezes nós temos líderes que eles sabem fazer, porque já fizeram aquilo durante muito tempo, mas têm uma dificuldade tremenda em delegar aquilo para outras pessoas que também saberiam fazer, pode não fazer tão bem quanto ele julga, para que ele ficasse disponibilizado para fazer outras coisas que os outros não poderiam e que ele tem que fazer. E ele fica com uma sobrecarga. Então essa pessoa, ela precisa entender que ela precisa de ajuda. Então, eu sei fazer, mas nesse momento, isso não é o mais importante. Eu tenho pessoas que podem me ajudar, que podem fazer isso. Então eu vou deixar as pessoas fazerem isso, enquanto eu faço aquela outra coisa, que aí é minha responsabilidade. Nós temos uma quantidade de líderes, principalmente dentro da igreja, extremamente ocupados e estressados e que estão, inclusive, colocando em desvantagem, no sentido de tempo, a própria situação familiar. Estão sendo negligentes com a família. Sim. Por quê? Porque ele poderia estar pedindo ajuda a outras pessoas para fazer coisas que ele está fazendo e que outros na congregação ou no ministério poderiam fazer. Então, essa é uma situação que se encaixa aí. Né? Além daquele que não quer sair da sua zona de conforto, nós temos aquele que não quer abrir mão daquilo que está fazendo. É claro que a gente você deu um exemplo do ministério, mas a gente pode aplicar isso em qualquer área da vida, né? Exatamente. As pessoas que não sabem como priorizar as coisas, aquilo que é mais importante. Porque prioridade é aquilo que vem numa lista de mais importância, de grau de importância, né? E nesse caso, por exemplo, a nossa família deve ser a nossa prioridade. Claro, Deus é a prioridade número 1. Né? Quando eu falo Deus, eu não estou dizendo necessariamente a obra ministerial, mas é o relacionamento com Deus. Né? Mas a família vem logo depois. E muitas vezes as pessoas andam com a família capengando porque priorizam, como você citou, o ministério, o trabalho, em detrimento da família. Né? E aí, não, eles dizem... Não, a empresa conta comigo, mulher, então eu tenho que estar lá. Ou o time de futebol conta comigo, então eu tenho que estar lá. E aí a pessoa, ela acaba não delegando, não abrindo espaço, não compartilhando as coisas, e aí ela se prejudica depois. Exatamente. Então essa é uma questão que a gente precisa, nesse relacionamento de quem precisa de ajuda, entender isso. Agora, aquele que não sabe fazer, aí é uma outra situação. Conhecer as suas próprias limitações, no sentido do conhecimento mesmo, né? Então, eu não sei fazer, então eu vou procurar a ajuda de quem sabe fazer.
E essa é uma coisa que muitas vezes a gente precisa até ter humildade para reconhecer. Né? Vem uma tarefa nas nossas mãos e eu vou virar e falar assim, olha, eu não sei fazer isso. E não adianta tentar fazer uma emenda, uma gambiarra, como a gente costuma fazer, né? E a gente vê isso muito em relações de trabalho. Quando a pessoa recebe uma responsabilidade, ela não tem know-how para aquilo, mas ela fica com a responsabilidade e o peso de fazer aquilo. E aquilo não vai dar certo. Ela vai ter um desgaste muito grande, não vai alcançar o seu objetivo e aí vai frustrar todo o funcionamento da estrutura. E trazendo isso para o nosso contexto, a nível de igreja, de fé, de espiritualidade, na realidade, a nossa igreja, como um todo, ela proporciona várias formas de você aprender muitas coisas. Né? Então, são escolas, centros de treinamento, seminário, cursos de primeiros passos, jornada, enfim, como você trabalhar com células no CFC, enfim, existem mecanismos e existem ferramentas para você saber fazer. Então, principalmente algumas pessoas, até quando a gente começa a trabalhar e atendê-las, dizem assim, nossa, eu sempre gostei, sempre sonhei em trabalhar nessa área que vocês trabalham, sempre sonhei em poder, sabe, ter uma célula. E por que você não faz? Ah, porque isso, por aquilo, né? Então, assim, eu não sei fazer, mas a igreja proporciona isso para você, como fazer. Quer dizer, eu gostaria tanto de trabalhar nessa área de restauração e cura que vocês trabalham. Nós temos uma escola de restauração, então você pode fazer escola. Eu gostaria de tanto ser acompanhado, enfim, eu gostaria tanto de acompanhar alguém, ministrar na vida das pessoas. Então, existe essa possibilidade para que você pode se preparar e existem pessoas que sabem. Não estou dizendo que são pessoas que têm todo o conhecimento, são o supra-sumo do conhecimento, não é isso, não. Mas são pessoas que estão caminhando, já estão fazendo, então você pode se disponibilizar para isso. Então, se eu quero aprender, eu tenho que gerar o tempo, eu tenho que gerar a motivação para poder fazer aquilo que eu entendo que Deus quer que eu faça. Então, existem essas possibilidades, existem essas formas de fazer, então o que depende? Depende apenas das suas escolhas, depende de você. Quais são as suas prioridades? O que você anseia? O que você imagina? O que você entende que é prioridade para a sua vida? Além daquilo que o Jean já falou, ou seja, o meu relacionamento com Deus, a minha família, e as demais coisas elas vão vir, não é? Numa escala de prioridade. Então, isso é importante, né? Nós entendemos, ou seja, eu não sei fazer, mas existe ferramentas que te podem proporcionar esse aprendizado, esse conhecimento. Né? Falando dentro da questão dos que precisam de ajuda, talvez o passo principal é a pessoa, então, reconhecer que ela precisa de ajuda no dia a dia, naquilo que ela está se empreendendo a fazer. Quando a gente fala aquele que não sabe fazer ou aquele que sabe fazer, essa terminologia fica um pouco ampla, mas eu queria trazer, por exemplo, assim, uma reflexão da gente poder trabalhar em cima disso. Aquele que não sabe, vamos dizer assim, quem precisa de ajuda é aquele que precisa aprender a viver nos seus respectivos papéis da sociedade da maneira correta. O fazer se aplica em cada papel. Sim. É no indivíduo como marido, como a mulher como esposa, filho, motorista no trânsito, cliente do banco. Ou seja, o ser humano que Deus plantou em determinado contexto, que precisa desenvolver, precisa crescer, precisa avançar, mas precisa de ajuda, não sabe o que precisa, ou às vezes sabe também não dá o braço a torcer, não é? Esse indivíduo precisa então, em primeiro lugar, reconhecer que tem coisas na vida que ele precisa do próximo, ele precisa da orientação de Deus. Mas esse reconhecimento pode não acontecer devido a algumas coisas. Sim. E o que pode barrar esse reconhecimento da necessidade de ajuda?